Auschwitz, né? Eu estudei bastante sobre essa situação no semestre passado e um pouco nesse semestre. Tem até uma máxima que a gente usa na área da educação, que é Auschwitz nunca mais, que é em termos de educação, né, como metodologia, a gente tem que tomar cuidado para não acontecer a mesma coisa nos nossos dias que aconteceu na época dele. E com relação ao que os judeus, né, e o pessoal sofreu aí nessa época, eu assisti a dois filmes, né? O Menino do Pijama Listrado, assisti também um documentário que é a Lista de Schindler e um documentário também sobre o Holocausto, né? E Brasil Paralelo é um dos canais que mais trazem informações desse tipo, né? Com clareza, né? E com riqueza de detalhes. E mexe mesmo com o nosso emocional, né? A gente consegue ver, perceber. Eu acredito que isso até mexa um pouco com a nossa estrutura enquanto seres humanos, porque a gente se dá conta da nossa capacidade, né? Em termos de densidade da matéria e alienação da consciência, a gente percebe a capacidade que o ser humano tem de ser mal, né? Nesse sentido. A gente remonta até um pouquinho, falando aqui dentro de um aspecto teosófico, a gente remonta, né, até a época dos lemurianos e aquele momento que equivale ali ao texto de Gênesis 6, em que a humanidade ela estava tão corrompida que isso chegava a incomodar Deus, né? Ou os lemurianos, né? Isso incomodou a ponto deles terem que ser ah, exterminados e avançarem para uma próxima sub-raça, né? Até ir seguindo para os arianos e tudo mais, de todo esse contexto, né? Mas a gente vê como tem ecos da humanidade, né? E dos campos do saber que deixam clara essa capacidade aí que o ser humano tem de ser mal, de ser ruim, de fazer ruindade, né? E nós, como seres humanos, a gente se identifica dentro desse quesito, né? E isso mexe com a gente, entristece, a gente se chateia, isso vai de encontro, violentamente de encontro ao nosso propósito, né? Ou seja, quanto mais consciência a gente tem, mais sensibilidade a gente adquire e mais isso nos afeta, porque isso destoa completamente do nosso propósito, né? Quanto menos a gente está consciente da nossa missão, do porquê nós estamos aqui, né? Bem lá, aquela música, né, da Peia, né? Remember why you come here, né? Remember your life sacred. Então, a gente sabe, a gente lembra, dentro da nossa possibilidade, por que a gente está aqui. A gente lembra que a nossa vida é sagrada e a gente acaba levando isso para as outras pessoas. E quando a gente bate de frente com essa realidade, isso machuca, mexe com as emoções da gente mesmo. Aí a gente tem que ressignificar, né? E, e tomar isso como um impulso para o melhor, né? Às vezes eu converso aqui com minha esposa, meu sogro, meu filho principalmente, e tem muita gente que tem dificuldade, uma dificuldade enorme de lidar com essa realidade. Todo mundo tem, mas tem umas pessoas que têm mais ainda, né? E sem querer até reverberam. E aí realmente tem essa questão, né, do emocional ficar abalado e totalmente engessado, e as pessoas acabam criando uma forma de proteção, neutralizando a sensibilidade, ela acaba sendo bloqueada como um mecanismo de defesa, né? Mas aí é uma questão de inteligência emocional, né? De repente, por um determinado tempo, enquanto a pessoa não tem o recurso adequado,
ela não desenvolveu maturidade dentro daquela experienciação para lidar com a situação, o isolamento da sensibilidade pode ser uma solução, né? Mas a gente não pode perder de vista que ela precisa ser paliativa. É o que eu aprendo nessa leitura, né? É o que eu aprendo com essa experiência nessa leitura e com as outras coisas, né? Porque na realidade tem um plano de é um plano de fundo, né? É, é, um, é só uma forma de manifestação do mesmo, né? E a gente vê isso em tudo quanto é coisa que a gente precisa experienciar. A, a gente acaba isolando, né, a capacidade de sensibilidade como meio de proteção. Por exemplo, quando a gente está com alguma dor em algum lugar, e isso tem a ver com uma má postura, né, um, um hábito ruim que prejudica o nosso corpo, o nosso nervo ele acaba dando para a gente o sinal no cérebro da dor. E aí geralmente o que, que a gente faz? A dor incomoda, né? Às vezes até incapacita a gente. Aí a gente toma um analgésico. O analgésico ele tira a sensibilidade do nervo, mas o nervo continua sendo machucado ali, né? A musculatura está ligada ao nervo, o tecido, o órgão está ligado ao nervo, e esse nervo está sendo danificado por alguma postura inadequada, né? Algum comportamento inadequado que a gente está tendo. E a gente toma aquele como paliativo, aquele isolante da sensibilidade, que é o analgésico. Mas o ideal é a gente investigar a causa e lidar e tratar do problema. Se é um problema de postura, corrigir a postura. Se é um problema de hábito, corrigir o hábito. Né? Sempre tendo essa ideia, né, do isolamento da sensibilidade como um paliativo, mas tendo aquele ideal do aprendizado para a gente não necessitar isolar a sensibilidade, porque a sensibilidade é importante. A gente só continua tendo a capacidade de enxergar a beleza da vida quando a gente entende isso, ao meu ver, né? Quando a gente entende que o isolar a sensibilidade da gente precisa ser um artifício temporário, mas o autoconhecimento, através do autoconhecimento, a gente aprende a lidar com aquela situação, a gente isola por um momento e a gente busca identificar a causa daquela perturbação e ver uma forma de tratar. Para quê? Para a gente não perder a capacidade de ser sensível, né? Para a gente não deixar de ser sensível, porque a sensibilidade é importante. A gente precisa. Sem a sensibilidade a gente não consegue experienciar essa vida, né? A gente não consegue ver o belo, a gente não consegue sentir o bom, a gente não consegue ter prazer nas coisas. E às vezes as condições desfavoráveis fazem a gente ficar tão cascudo, e essa é uma expressão tão usada, né? Casca grossa, né? Ter as costas calejadas, ser uma pessoa já. Aí a gente confunde, né? O ser maduro com o ser se tornar cascudo, né? Ser maduro é ter aprendido, né? E a gente tem muito tem um termo, né? Um conceito que a gente usa muito na área de humanas que é resiliência. Resiliência é uma propriedade da matéria, né? Resiliência. Isso vem da parte da industrialização do plástico, né? Tem peças de plástico e de metal que sofrem pressão e depois que a pressão é retirada, ela permanece naquela integridade dela, né? Não teve perda nenhuma nas suas características. E isso é trazido para a questão comportamental, né? Cognitivo comportamental, né? Psicocognitivo comportamental. A gente sofre pressões e depois que essas pressões podem causar danos, né, para nós.
quando a gente desenvolve maturidade emocional e até espiritual, né? Maturidade de uma forma geral, a gente desenvolve essa capacidade, né? Passa pelo processo de aprendizado, a gente desenvolve essa capacidade de sofrer pressões e manter-se íntegro. E quando a pressão vai embora, a gente fica com o aprendizado e não com os traumas, né? Então, a gente vai passando pelo processo e vai traumatizando, e a gente vai aprendendo, até chegar num ponto em que a gente sofre outros traumas iguais, a gente permanece na integridade, os traumas se vão e a gente não, e a pressão se vai e os traumas não ficam, né? Ficam só os aprendizados e a gente consegue lidar bem com a situação a ponto de não ter que ficar engessado, né? Ou insensível. É um grande aprendizado para a gente. Porque a resiliência ajuda nisso, né? A resiliência ajuda porque a gente preserva a nossa capacidade de se sensibilizar. O trauma, a pressão não gera o trauma. A pressão gera, ela favorece o desenvolvimento da resiliência. Ela traz um aprendizado, né? A dificuldade traz o aprendizado e não trauma. Essa é a grande lição, né? A essência da coisa é a gente não perder a sensibilidade. Quando a gente percebe que a gente está diante de um quadro, né, arquetípico, por assim dizer, né? Dentro dessa questão de eu me sensibilizar. Será que eu ainda me sensibilizo? Não. Por que eu não me sensibilizo? Ah, porque eu já sofri tanto que agora eu já fiquei insensível. Então eu não aprendi, né? Eu não amadureci porque eu não estou manifestando uma resiliência, né? Eu não manifesto resiliência, eu manifesto ressentimento, trauma, né? Então eu não aprendi com o processo, né? Aquilo continua pendente. Agora, quando eu passo pela situação e daqui a pouco eu me deparo com um quadro parecido num outro sentido, e eu então lido com aquilo bem, né, continuo sendo sensível, é porque eu amadureci, né? Eu estou manifestando resiliência. Acho que isso aí é excelente para nossa reflexão. De repente até com menos palavras, né?